Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o meu convidado aqui hoje é o Adriano Vilas Boas. O negócio é o seguinte, essa coisa do biológico está se tornando tão importante que agora os brasileiros estão mandando no mundo, você entendeu? O Adriano Vilas Boas, ele é o CEO global da Agbitec, ou Agbytec, enfim, como você queira pronunciar, que é uma empresa dedicada a insumos biológicos. Adriano, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Você corrige o que eu falei de errado aí. Não, tá certinho, Carlão, e é um prazer todo meu, tá? E obrigado pelo convite. Pois é, pessoal, o Adriano, você, por incrível que pareça, vocês imaginavam que eu ia apresentar, olha, aqui nós estamos um engenheiro agrônomo formado lá na Exalc e tal, mas é o contrário, ele é engenheiro de computação, trabalhou no Vale do Silício. Então, vamos começar do começo. Ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce CEO global de nada, e eu quero que o Adriano conte para a gente. Adriano, fala um pouquinho da sua carreira aí, você nasceu aonde? Você tem um sotaquezinho gostoso aí do povo do Nordeste. Fala para nós aí um pouquinho da sua carreira. Não, bacana, Carlão. Eu sou baiano, nascido em Salvador, criado aqui, frequentei a universidade aqui na Bahia. Foi, de fato, como você falou, sou engenheiro de computação, mas desde cedo, minha família é conectada bastante com o campo. A gente sempre teve fazenda, na verdade, no nosso caso, especificamente pecuária. Me formei em engenharia de computação, fui morar nos Estados Unidos, fazer mestrado, e acabei no Vale do Silício, trabalhando no setor, na verdade, de semicondutores, basicamente no berço lá da inovação tecnológica. E passei 11 anos nessa jornada. A partir daí, voltei para o Brasil e vim trabalhar na Syngenta no Brasil, na área da América Latina, responsável pela área de planejamento de marketing. Enveredei para o negócio, fui responsável pela área global de cana, no departamento de marketing. Fui responsável também para tocar a área de marketing de algumas unidades de negócio, entre elas a área de cana e a do Cerrado, e por último fiquei responsável na Syngenta pelo acesso ao mercado nacional. E a partir daí recebi esse baita desafio, esse baita convite de capitanear aí um projeto novo aqui no Brasil, que é crescer dentro do mercado de biológicos, mas não pautado em produtores que gostam do biológico. Na verdade, a nossa grande missão é desmistificar, é comunicar e fazer de uma ferramenta biológica uma ferramenta eficaz de controle e de uso de forma maciça, para que o produtor enxergue essa ferramenta como algo que ele pode confiar e usar no manejo da sua lavoura. Então, esse é um dos nossos grandes desafios hoje em dia aqui no Brasil. O biológico é sempre meio que associado a uma conversa meio ideológica, coisa de ambientalista, né? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa... a gente estava aqui fazendo uma prosa aqui antes de começar a gravar, a gente precisa desmistificar um pouco esse assunto e olhar para o biológico de maneira bastante pragmática como mais uma ferramenta que vem para auxiliar o produtor rural a ganhar mais dinheiro, né, Adriano? Sem dúvida. E a nossa abordagem é justamente isso. A gente acredita bastante nesse conceito, né, de uma agricultura viável, né, que acho que viável é muito mais inclusivo do que sustentável, viável do ponto de vista ambiental e viável do ponto de vista econômico, né? Uhum. E do nosso lado, Carlão, a gente vê até um termo que a gente fala que a gente é agnóstico para a tecnologia. O que a gente nós produzimos um produto biológico, mas aos olhos do cliente, o que a gente tenta, pelo menos, posicionar o biológico como um modo de ação. Ele funciona de uma forma diferenciada, mas ele é uma ferramenta. Então, para isso, de fato, tem que mostrar e a gente tem que convencer, ganhar a confiança do produtor que os nossos produtos e os produtos que sejam das outras empresas biológicas têm que ser eficazes, tem que ter assistência técnica, tem que ter conhecimento, tem que ter dado de prova, enfim, tem que ter todos os requisitos de um produto bem-sucedido tem. E o conceito de ser biológico, ele ajuda, mas ele não é necessariamente o principal fator de adoção. O principal fator de adoção tem que ser algo que funcione, e o fato de ser biológico ajuda, porque dá aí uma persistência maior e uma tranquilidade maior do ponto de vista de futuro, né, em relação a um uso mais racional da tecnologia. Obviamente, que existe uma demanda clara por produtos cada vez mais, vamos dizer assim, entre aspas, sustentáveis, e nessa onda aí o biológico casa muito bem, inclusive ele, na verdade,
ele é uma ferramenta que, vamos dizer, casa muito bem com os químicos, não é isso? Quer dizer, os próprios químicos chega uma hora que pode ter algum problema de resistência e tal, e aí o biológico entra, na verdade, para ajudar isso, né? Sem dúvida, é complementar. Acho que numa agricultura extensa, complexa como a do Brasil, um país tropical, onde as pragas mudam, as doenças evoluem, enfim, a gente tem um desafio agronômico muito grande, né, em função do contexto que nós vivemos, onde a nossa agricultura está inserida, as pontes verdes que acontecem, nós temos 2, 3 safras por ano, isso aí é basicamente um prato cheio, né, para desenvolvimento de resistência, desenvolvimento de desafios para o agricultor. Então, o biológico vem nesse conceito, né, vem do conceito de ser uma ferramenta adicional ao manejo, e a gente acredita que não existe uma bala de prata nem de um lado nem do outro, né? A gente não acredita que é sustentável, nenhum manejo sustentado ao longo do tempo. Talvez no curtíssimo prazo a gente consiga extrair valor de um manejo exclusivamente pautado em uma única ferramenta, mas no médio e longo prazo isso se esgota, né? E eu acho que o biológico vem para ajudar nesse conceito de fazer de fato uma agricultura empresarial, uma agricultura moderna, porém utilizando também produtos biológicos associados a outras ferramentas, como a químico, digital, a nutrição foliar. Nós encaramos dessa forma, encaramos que é um mercado crescente, que para o Brasil continuar competitivo, a gente precisa extrair o melhor de todas as tecnologias. E para isso o biológico tem o seu papel também nesse contexto. Deixa eu falar, a empresa ela começou na Austrália. Conta um pouquinho para nós, e aí caminhou para os Estados Unidos, e agora, obviamente, porque se falar em agricultura, a gente está falando aqui é o lugar, é a hora e o lugar, né, Adriano? Sem dúvida, a empresa surgiu na Austrália mais ou menos em 2002, por um ex-pesquisador de uma das grandes multinacionais do agro, e com o objetivo de trazer uma solução que, naquele momento, na Austrália, existia uma pressão muito grande da Helicobacter. A Helicobacter lá na Austrália era a ZEA, se eu não me engano. E, naquele instante, Carlão, grande parte das moléculas que existiam, e não existia biotecnologia naquela ocasião, não estavam mais conferindo o controle. Não tinha controle mais. E aí, esse pesquisador, na verdade, que foi a Agbiotech criou, foi uma forma de produzir os baculovírus em grande escala, porque o baculovírus é um agente biológico que ocorre no ambiente, né? O que a empresa fez foi buscar uma forma de manufaturar esses agentes biológicos em vivo, ou seja, através da produção das próprias lagartas, e difundir no mercado. E rapidamente, e esse é o modelo que a gente busca levar para outros países, se tornou uma ferramenta de manejo amplamente utilizada, independente do apetite ideológico do produtor. Se é o produtor que gosta de biológico, se é o produtor que é orgânico, ou se é um produtor que basicamente nunca havia usado nenhuma ferramenta diferente da ferramenta química. Tornou-se uma ferramenta de controle, e rapidamente penetrou em 90% do mercado onde se precisava fazer aplicação para Helicobacter. Hoje em dia, obviamente, esse mercado diminuiu até com a chegada da biotecnologia na Austrália, mas continua sendo uma ferramenta onde a ferramenta se faz necessário, que é usado por 80% dos produtores das culturas onde ela se faz necessário, como o próprio sorgo na Austrália, tem um pouco de soja também, mas, enfim, grande parte da cultura do sorgo na Austrália ela é 80% de penetração, ou seja, 80% dos produtores utilizam essa ferramenta independente do seu apetite em relação a modelo de produção. E o nosso objetivo é fazer essa mesma jornada no Brasil, criar. E aí, com isso, a empresa foi para os Estados Unidos, a partir de um investimento de um fundo estratégico do agro, que passou a controlar a empresa, levou a fábrica para Dallas, expandiu a rede de produtos e começou o Projeto Brasil. O Projeto Brasil começou em 2016, basicamente trazendo novos produtos, testando aqui, basicamente, no ambiente do Brasil. Submetemos produtos para registro e começamos uma operação comercial em 2018 e agora, basicamente no finalzinho agora da safrinha, a gente encerrou nosso segundo ano comercial no Brasil, e com esse objetivo, de expandir esse conceito e desmistificar, né, como você falou, desmistificar a adoção desses produtos e fazê-lo mais fácil de uso e que o produtor tenha mais confiança na adoção dessas tecnologias.
Eu lembro quando surgiu essa história da Helicoverpa aí, eu me lembro daquela famosa cena, né, a lagarta comendo um copo de plástico, Até né? plástico, né? Essa imagem ficou para trás? Esse assunto está resolvido ou ainda vai longe? Naquela severidade, de fato, ficou para trás, com a Helicoverpa especificamente. Então, a Helicoverpa, com o advento com a expansão da biotecnologia, seja na soja, seja no algodão, que hoje controla bem a Helicoverpa, e com as próprias, algumas novas moléculas que apareceram. Então, aquela cena que você viu especificamente pela Helicoverpa, ela é passada, mas com natureza não dá nunca para você cravar, né? Se ela vai voltar assim. Então, para a Helicoverpa, é algo que está bastante bem manejado. Algumas outras pragas, por consequência desses alguns dos desequilíbrios que acontecem, passaram a ter mais relevância, como a própria Spodoptera frugiperda. E nesse contexto é preocupante. Por que é preocupante? Porque a Spodoptera frugiperda hoje ela escapa das principais das primeiras gerações de biotecnologia no milho, no algodão e na própria soja. E as novas biotecnologias que vêm por aí, na verdade, a única que hoje tem uma eficácia robusta para essa biotecnologia está sendo basicamente utilizada em diversas culturas, em mais de uma cultura. Isso, o que isso faz? Isso aumenta a pressão de seleção e a gente não tem a curto prazo uma outra biotecnologia que possa conferir níveis de controle mais elevados. Então, assim, a Helicoverpa deixou de ser a preocupação, continua sendo hoje, obviamente, algo que o produtor fica atento, mas é relativamente fácil de manejar e de controlar com as ferramentas que existem hoje, mas existem outras pragas, como a própria, como eu falei, a frugiperda, que está se tornando cada vez mais praga de sistema, ou seja, está presente em diversas culturas. No Entendi. milho, que era a preferência dela, passou para o algodão, e agora a gente tem visto com bastante frequência a incidência do complexo de Spodoptera na própria soja, onde não era naturalmente uma cultura com a preferência natural desse complexo de lagartas. E agora a gente tem visto um nível de frequência bastante relevante e faz com que 70% da área que tem hoje biotecnologia na soja já recebe aplicação de inseticidas para Spodoptera. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou lá no começo que a empresa é, é, era basicamente de um produto só. Me fala um pouquinho hoje do como é que está o portfólio a partir desse investimento nessa fábrica nova nos Estados Unidos. Eu imagino que vocês devem ter ampliado o portfólio. E eu queria saber também como é que é isso hoje na cabeça do produtor. É uma coisa de fácil aplicação? É mais uma aplicação? É mais um serviço? Ou ele é feito de uma maneira, vamos dizer assim, integrada? Me conta como é que é isso. Não, legal. Nós, de fato, a empresa surgiu focada em um único produto e um único alvo, e a gente evoluiu. Hoje, no Brasil, temos 6 produtos registrados para diversos alvos. Então, tem basicamente para Helicoverpa, o complexo de Heliotes, para Spodoptera, o complexo das Spodopteras como um todo, para falsa medideira na soja, que é o Chrysodeix, e misturas. Então, nós somos a única empresa a disponibilizar produtor misturas já prontas de vários vírus que você amplia o espectro de controle. Então, basicamente, para o complexo de lagartas, nós temos soluções robustas. Além disso, nós estamos lançando brevemente, nesse ano no Brasil, um atrativo alimentar, que é também um produto com bastante sucesso na Austrália, que a gente está trazendo para o Brasil agora, onde é com foco nos adultos, um foco de atrair as mariposas, e a partir daí, misturado com inseticida químico, você consegue fazer o controle das mariposas antes da ovoposição. Então, você consegue fazer uma supressão natural da população e aí, com isso, a gente acredita que a necessidade de controle venha a ser mais amena, né? Então, esse é o produto que a gente tem. Como é que o nosso produto se encaixa, Carlão, no manejo? Existem diversas formas. Existem produtores, e aí tem produtores que têm mais conhecimento sobre os produtos biológicos, que têm mais a capacidade de monitorar a incidência das espécies e o nível de infestação a campo. Então, tem produtores que têm conseguido, na verdade, extrair muito valor dessas novas tecnologias e, basicamente, tirando as suas colheitas, quase que 90% apenas com o uso desses produtos biológicos. Uhum. É a minoria. A grande maioria dos produtores, principalmente os maiores, os mais empresariais, que realmente têm uma complexidade operacional maior,
o nosso produto entra no manejo, mas de uma forma bastante simples. Você geralmente, os nossos produtos são aplicados no início das infestações, basicamente ali no período reprodutivo, ou no início no período vegetativo, ou no início do reprodutivo, onde a gente tem uma infestação menor, uma pressão menor, e aí facilita que o nosso produto demonstre ou exerça a sua função, que é suprimir a população, e a partir daí você tem o conceito de epidemia na área. Então é como se você estivesse vacinando a lavoura. Entendi. Bem no início da aplicação. E o que acontece? Uma vez a lavoura sendo infestada pelo vírus, mesmo tendo picos populacionais de outras reinfestações que aconteçam, o químico a ser usado tende a ter uma performance até maior, porque você está usando um químico numa população que está doente, de certa forma. Então, essa combinação de o vírus sendo usado nas primeiras aplicações, seguido de químico, num período que a soja ou a cultura esteja no seu estágio mais crítico reprodutivo, ali você precisa, de fato, de ter um choque rápido, reduzir a população para reduzir o dano, é aí que o químico entra. Então, o que a gente tenta colocar é que a gente consiga usar o melhor das tecnologias nos momentos onde elas podem expressar o seu maior valor. Então, os biológicos e o vírus, nesse caso, no início da infestação, e, quando necessário, lá no reprodutivo, onde existem os picos populacionais, entrar com o químico e até buscar respostas melhores com o uso dos químicos. E o produto pode ser misturado com químico, ele pode ser... É um produto, ele basicamente é aplicado similar como se aplica hoje qualquer outro agroquímico. Maravilha. Ô, Adriano, nós já praticamente acabamos o nosso programa aqui. Eu queria terminar o seguinte: você, como CEO global da companhia, mas entende uma barbaridade aí, eu já vi que você é conhecedor profundo da técnica. Agora, eu queria falar um pouquinho de negócio, né? Que tamanho que tem esse mercado hoje no mundo? Que tamanho que tem isso no Brasil? Como é que são as perspectivas de crescimento? Eu imagino que esse fundo americano goste de negócios que sejam lucrativos e que cresçam ao longo do tempo. Então, eu queria que você falasse quais são os desafios e quais são, vamos dizer assim, qual é a sua promessa para os americanos? Não, na verdade, assim, como é que a gente vê esse mercado? Nós não vemos o mercado de biológico, nós vemos o mercado mais amplo, o mercado de controle, na linha do que o biológico é uma ferramenta do mercado de controle. Então, se você pegar o mercado de lagartos no Brasil, a última estimativa, quando você incorpora soja, milho, algodão, feijão e algumas outras culturas secundárias, esse mercado de lagartos é um mercado que se aproxima de $1 bilhão, tá? E hoje em dia, desse mercado de lagartos, uma pequena parte desse mercado, é o mercado que a gente atua, ele é feito com controle biológico. Então, talvez em torno de 3 a 4%. O que a gente acredita? A gente acredita que existe um potencial para que o mercado, o biológico dentro do mercado de biocontrole, ele chegue aí a 15, 20% da necessidade. E por que é isso? Porque quando você olha outros mercados, principalmente até o mercado americano, o mercado da Europa, já está num patamar similar a esse, em torno de 10 a 15%. Entendi. E a gente acredita que aqui no Brasil tem um fit muito grande para esse tipo de mercado, para chegar aí e ser um mercado de 150, 200 milhões de dólares, um mercado de biocontrole, principalmente para controle de lagartos. Tá? Não estou falando, tem um mercado mais amplo, que é o conceito dos sugadores, que aí incorpora mosca branca, percevejo, que é, de fato, problemas graves no Brasil, e próprio nematóide, que também a ferramenta biológica tem um valor a agregar nesse manejo. Mas, de linhas gerais, é um mercado crescente, um mercado que cresce a 2 dígitos, e ele não cresce, basicamente, ele cresce tanto de novas tecnologias e, a partir daí, e também em consórcio com o uso dos químicos, né? Então, o nosso foco, a gente, de fato, almeja e diversas formas de olhar já somos, mas o que nós almejamos é realmente liderar esse desenvolvimento desse novo mercado, né? Principalmente no foco em controle de lepidópteros, né? Como tanto lagartas quanto os adultos, e aí ser líder nesse mercado no Brasil de 150 milhões de dólares daqui a uns 5 anos e mundo uns 400 milhões de dólares. A gente quer ser líder nesse espaço. Maravilha. Existe possibilidade no futuro de vocês terem alguma planta aqui no Brasil? Existe, sim. A gente já tem a nossa planta hoje, ela é dimensionada. É a maior planta de produção de baculovídeos do mundo. Ela está dimensionada para produzir próximo a 1 milhão de litros.
E a gente espera que a gente tenha um problema rápido. Eu espero ter o problema de pensar na nova planta. E quando eu ter esse problema de pensar na nova planta, a gente contempla estudar outras opções e, entre elas, produzir aqui no Brasil. Maravilha. Adriano, olha, queria te dizer o seguinte, você vê que eu falo, Carlão, ó, quando começa, acabou a conversa, a gente tem que encerrar o programa, viu? Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui, seu tempo, sua disponibilidade e boa vontade de falar conosco aqui, viu? Muito obrigado, Carlão. Um prazer todo meu e parabéns pelo programa, tá? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei hoje com o Adriano Vilas Boas, que é o CEO global da GBITEC, que é uma empresa liderança na área de biológicos. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui, e se você estiver nos vendo através do Facebook, deixa aí o seu like. Se você estiver no YouTube, a hora é agora, se inscreve no nosso canal para a gente poder trazer sempre aqui pessoas do nível do Adriano Vilas Boas. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Se você estiver no canal do Boi, muito obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado, Carlão.